Bem, nós estamos começando o programa de hoje conversando com a fisiculturista Manuela Lima Lobo, campeã desta prática esportiva em vários torneios recentemente nos Estados Unidos. Manuela, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por nos conceder esse seu tempinho no meio de treinamentos, né, que são sempre muito pesados, para poder conversar com o nosso telespectador. É um prazer imenso estar aqui com vocês, poder compartilhar da minha vida. Então vamos lá. Manuela, essa prática esportiva do fisiculturismo não é muito comum no Brasil, entre os homens e principalmente entre as mulheres. Isso provoca uma curiosidade muito grande. De repente você vence torneios americanos, chega aqui, quer dizer, uma paraense, nossa, conterrânea, vencendo esses torneios todos. O que é que lhe levou ao fisiculturismo? Então, costumo dizer assim, eu venho de outra modalidade esportiva, tá, que é o CrossFit, e eu busquei a sala de musculação para fazer ajustes no meu físico que não me agradavam, né? Então, quando a Bluefit inaugurou, eu já me matriculei no primeiro dia. A Bluefit da unidade DOCA é bem próximo da minha casa. Eu disse, vou malhar nessa academia porque quero melhorar meu físico. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Chegando lá na Bluefit, conheci o meu coach que malhava nessa academia. Um detalhe importante, você já é da área, né? Você é educadora física. Sou educadora física. E né? personal trainer. Sou, também. Aí dou aula lá na unidade DOCA também. Ah, que legal. Então você já é da área. Já sou da área. Tá, né? bem. Então, conheci meu coach também, que malhava nessa academia. Ele era fisiculturista, ele é médico. E ele prestava essas consultorias. Aí me interessei, procurei por ele e nós começamos um trabalho, né? E aí, conforme o tempo foi passando, ele me questionou, Manuela, você não tem interesse em competir? Aí eu disse, será? Aí eu disse, vamos testar. E aí foi quando nós começamos essa questão de competições. A primeira competição foi aqui em Belém, num campeonato regional que tem anualmente, né? E aí fiquei em segundo lugar. E aí em diante eu já fui para campeonatos fora de Belém. Você sempre recebeu o apoio da família, do marido, da família de um modo geral? Sempre. Incondicional. Meu marido, ele é fã número 1 de todas as minhas decisões, de tudo relacionado ao fisiculturismo e outros esportes que antes eu fazia. Porque é uma vida muito regrada, diferente. Ele deve sofrer bastante com isso. Não vou te dizer que não, que estaria mentindo, né? Mas realmente é uma vida de restrição. Inicialmente foi um pouquinho difícil para ele entender isso, né? E a gente fazer ajustes na nossa relação, no nosso casamento, né? Para que não ficasse ruim nem para mim nem para ele, né? Então aí a gente tem que ir fazendo. Ele é malhador também? Ele gosta? Hoje em dia ele já entrou na minha vibe. Ah, então você já conseguiu influenciar. Já consegui influenciar. Falar em influência, as meninas lhe procuram quando lhe veem assim, por exemplo, olha, foi campeã, ela começou aqui há apenas 4 anos. Sim, é muito legal esse feedback das meninas, tá? Até dos homens, tá? Que me procuram e me perguntam o que é que eu faço, o que é que eu tomo, o que é que eu como faz para chegar nesse físico. E isso é muito bacana, que a gente vê que a gente está realmente influenciando pessoas, né? Tirando as pessoas de sedentarismo, influenciando as pessoas a terem uma qualidade de vida. E isso daí é o meu combustível. Isso daí não tem prêmio que pague. E foi rápido para você conquistar esse físico ou realmente é algo demorado que precisa de muito trabalho? Olha, Mauro, eu costumo dizer assim, para uma pessoa que vem do zero, é um processo mais lento. Que não é o seu caso. Que não é o meu caso, é isso que eu ia pontuar. Eu já venho de outra modalidade esportiva que já me trouxe aí uma base de físico, tá? Então eu já venho do CrossFit, já tinha ombro, já tinha costa, já tinha um abdômen muito definido. Então quando eu procurei a musculação, eu queria ajustes nos inferiores. Então, para uma pessoa regular, normal, ela vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas para mim, que já tinha um histórico enquanto atleta, já foi um pouquinho mais rápido. Como é seu dia de treinamento, Manuela? Como é que funciona? Você está agora num processo de preparação. Tô. Outubro é logo ali, Las Exatamente. Vegas está lhe esperando. Exato. Como é que funciona daqui para lá? Então, Você vai se preparar só em Belém? Porque o que a gente ouve falar nesses atletas de alta performance é que quando chegam próximo desses grandes campeonatos, eles vão para os Estados Unidos. E você vai ficar no calor daqui? Como é que vai ser? Então, Mauro, assim,
nós vamos dar continuidade. Na verdade, eu não vou parar minha preparação, porque como eu já estava nos Estados Unidos esse mês de maio praticamente todo, passei 20 dias lá competindo 3 finais de semana consecutivos, né? Então, existiu toda uma preparação aí de em torno de 16 a 20 semanas antes desses campeonatos, né? E aí já desci do palco e eu já estou automaticamente em preparação novamente. Meu coach, ele foi bonzinho, me deixou aí 3 dias livres para eu comer à vontade, que eu tivesse vontade, que eu estivesse com saudade. Infelizmente, já passaram. Você já voltou para a clara do ovo? Hoje já voltei para o franguinho com legumes e aí agora há 4 meses que eu vou focar 100% e seguir o plano que ele montar para mim. Como é que é esse plano? Conta pra gente. Quando você começa a treinar, que horas? Você dorme quantas horas por dia em média? Tá, vamos lá. Muitas perguntas. Meu sono em torno de 6 a 7 por dia, eu gostaria que fosse mais, mas infelizmente não dá, porque eu tenho que acordar muito cedo para dar aula. Você tem filhos, não? Não tenho filhos, mas dou aula praticamente de personal o dia todo, né? Eu começo às 7 da manhã e eu vou até 8 da noite, né? Então, quando existe aí uma folguinha, que eu tenho alguns dias na semana, que eu tenho aí 2 horinhas livres entre as aulas de personal, eu já encaixo meu treino, né? E eu tenho uma bicicleta em casa, que é onde eu faço os meus cardios. Às vezes faço em jejum antes de ir trabalhar ou à noite quando eu retorno, né? Porque além da musculação, tem o cardio que a gente tem que fazer diariamente nesse período de preparação. Por falar em cardio, recentemente a mídia trouxe que é alto índice de morte no fisiculturismo, justamente com infarto. O cara está treinando e de repente, pá, apaga. Isso lhe preocupa? Qual a providência que você toma em função desse detalhe? Olha, com certeza a saúde ela tem que ser uma coisa que você tem que dar atenção, né? Então, claro que preocupa, a gente está sempre aí. Como meu coach, ele é médico do esporte, Dr. Ricardo Cardoso, especialista em terapias hormonais, ele sempre está me passando o exame. Então, a cada 3 meses eu estou fazendo uma sequência de exames laboratoriais, hormonais, faço exames cardiológicos com frequência também para sempre a gente estar ali estabilizando tudo, não deixando eixos bloqueados, né? Então, com certeza, a questão de saúde, ela deve ser acompanhada por um profissional especialista da área, né? E isso é uma coisa que eu recomendo para toda e qualquer pessoa que esteja no fisiculturismo ou em qualquer outra modalidade esportiva. Gente, tem que cuidar da saúde. Então, na verdade, você passa o dia inteiro na academia, né? Você chega lá, inteiro na academia. É aluno e no intervalo você faz o seu treinamento. Inclusive, eu digo para o meu marido que eu vou levar minha malinha lá para a Bluefit e vou dizer que eu moro lá, porque eu passo mais tempo lá do que na minha casa. Não deve ser fácil. Final de semana tem que treinar também? Treino no sábado, treino no domingo. Existem, na verdade, eu tenho uma periodização de treinamento, né? Então, existem macrociclos e microciclos, e aí o meu treinador, que é um treinador de fora, de Curitiba, Léo Grancu, excelente treinador, ele monta a minha periodização. Embora eu seja personal trainer, ele monta a minha periodização. Você falou aí na questão hormonal, que o seu coach tem essa especialidade, e é uma curiosidade muito grande, né? Bem, Sim. Como é que vai ganhar um físico desse sem ter hormônio no meio? O hormônio tem os prós e tem os contras. Com certeza. Como é que você trabalha desse equilíbrio? Então, como eu te falei, a gente faz sempre exames, tá? E falando a nível profissional de fisiculturismo, não tem como nós fazermos uma competição sem o uso de ergogênicos, hormônios, né? Então, por essa razão que eu busquei um profissional competente na área para fazer o meu acompanhamento, para que eu faça a redução de danos e que eu não venha a ter aí problemas sérios e graves ou eventualmente uma morte, como acontece infelizmente com pessoas que não procuram. Você sofreu alguma alteração física em função da introdução do hormônio? Por exemplo, a voz mudou? Graças a Deus, sempre foi assim minha voz, nunca alterou. Você já ouviu falar que Já, isso interfere com certeza. muito. Mas exatamente é isso que eu estava te pontuando antes, porque as pessoas tomam indiscriminadamente, sem acompanhamento médico, tomam muito, tomam hormônios errados, né? Então, por essa razão que as pessoas precisam de um acompanhamento de um profissional qualificado. E uma vez hormônio, sempre hormônio, né, Manuela? Não para mais. Não, você pode parar. Inclusive, eu tenho períodos que eu paro, né? Quando eu não estou mais em período de preparação, os meus hormônios, eles suspendem, que é para justamente o corpo voltar para o eixo. Bem, falando aqui da questão do seu dia a dia de treino, e como é a sua alimentação no dia a dia? A minha alimentação, ela é bem restrita, no sentido de que eu não furo dieta. Então, se ele me passar
as 5 refeições no dia, eu tiver que comer X, Y e Z, tudo pesadinho na balança, pode ter certeza que é isso que eu vou fazer. Então, semanalmente eu faço atualizações para ele de foto, vídeo, e aí ele me diz todo o plano alimentar que eu tenho que fazer ao longo da semana, né? E aí, semanalmente... Até o litro de água que você quantidade de água, todos os suplementos, polivitamínicos, tudo ele que controla. E aí eu vou seguindo. E eu sou um super Caxias. Ele diz que eu sou um robozinho, porque eu faço exatamente o que ele manda. Quantos ovos você ingere por dia? Depende da fase. Tá? Nós estamos falando dessa fase de preparação essa fase de preparação, o Mister Olímpia. Né? Essa fase de preparação não vão ser muitos, tá? Eu faço mais uso de outras proteínas, como por exemplo frango, tilápia. O ovo eu como no café da manhã e 2, 3, é isso. Não é nada excepcional, não é nada, como a gente ouve falar. Não é nada fora da realidade, não. Bem, é uma atividade esportiva cara, com dificuldades de patrocínio e com viagens e assim por diante. Você se banca? Exatamente, Mauro. É uma modalidade esportiva que, infelizmente, ela é pouco apoiada, suportada em termos de patrocínio, né? Então, eu faço toda e qualquer... pago todas as despesas das minhas viagens, né? Não tenho patrocínios grandes, né? Então, eu tenho parcerias, né, com algumas empresas regionais, né? Eu tenho parceria com o meu coach, com o meu treinador, mas patrocínio grande de empresas eu não tenho. Então, todo esse custeio de viagem aos Estados Unidos e qualquer coisa relacionada... Você tem eu esse espaço de patrocínio? Se alguém se interessar em patrocinar? Sem sombra de dúvida, por favor, me procurem. E esse patrocínio fica registrado o quê? No seu uniforme? Nós podemos fazer divulgação nas mídias sociais, né, nas viagens, nós podemos fazer aí várias coisas. Manuela, conte para nós, como é que você recebeu, como é que você ganhou? Foram 3 torneios. Foram 3 torneios, o primeiro deles eu fiquei em 10º lugar. Eles são pré-requisitos para chegar ao Mister Olímpia? Exatamente. Eles são classificatórios? São classificatórios, tá? Exatamente. Que o Mister Olímpia é a Copa do Mundo do fisiculturismo. Tá? É a apoteose. Então, todo e qualquer campeonato na liga profissional, ele é classificatório para o Mister Olímpia, mas só classifica a primeira colocada. Então, o primeiro campeonato que eu participei agora nos Estados Unidos, que foi em Pittsburgh, eu fiquei em 10º lugar, de 20 e poucas atletas, né? Foi o primeiro campeonato que eu fiz na liga profissional, né? Então, pegamos o feedback e tivemos uma semana para dar uma melhorada no físico para o próximo, que aconteceu em Nova York. E aí, nesse, eu já melhorei a colocação, fui para 9º lugar, né? E aí, eles me deram novamente o feedback e disseram, quando você for para o próximo, já ajusta isso, isso e isso. Então, tivemos novamente mais uma semana e foi nesse campeonato agora. Ferro. Ferro, treino, bebe água, desce água, sobe sódio, desce sódio, não come nada, uma hora come muito. É assim, é uma loucura a semana de finalização. Eu imagino. E aí, nesse último, em Shreveport, Louisiana, aí nós conseguimos o primeiro lugar. E aí eu garanti justamente o troféu, a premiação, a coroa, exatamente, a medalha. Que como e você isso pode que ver, lhe inscreveu automaticamente no Olympic Mister Qualifier 2025. Que legal. Que legal mesmo. Em outubro estaremos lá. Sim, em outubro o Pará estará lá torcendo por você, sem sombra de dúvida. Que bom. Não é nada muito fácil esse dia a dia. Não, é difícil. Sim. O que é que você poderia recomendar para quem está nos assistindo e tem interesse? Bom, para atletas que já são aí, que estão buscando, a minha mensagem é: persista, não desista, batalhe, que uma hora a sua hora chega. O trabalho duro, ele devolve, né? Eu sou a prova disso. Para pessoas regulares que não competem, mas que gostam de ter uma vida saudável, digo para vocês, pratique atividade física, principalmente a musculação. Procure a Bluefit, né? Atividade física é saúde, gente. Vocês precisam cuidar da saúde de vocês. O modelo de figurino brasileiro se adapta ao seu corpo? Você compra facilmente, loja, o seu número, a roupa ideal que você busca? Olha, ou o seu corpo já extrapolou esse... Já tem uma dificuldadezinha para comprar roupa, porque a parte de baixo é um pouquinho menor e a de cima já fica apertada. Então aí eu já tenho que pegar um número maior para cima por causa das minhas costas.
Mas nada que a gente não consiga resolver com ajuste. Outra curiosidade, a fertilidade. Olha, Mauro, falando por mim, tá? Não tenho problema nenhum de fertilidade. Nós não temos filhos, mas isso é outra situação, né? Mas vejo muitos fisiculturistas, homens e mulheres, tá? Que têm filhos. Então, isso é muito relativo, né? Essa questão de não ser fértil com o uso de anabólicos. Então, eu acho que isso é muito pontual, muito individual, né? Cada caso é um caso. Todo atleta de alta performance, quando se aposenta, quando chega no final da sua atividade profissional, ganha peso, né? A gente tem aí o fenômeno que era esbelto, de repente ficou gordo, o Zico e assim por diante, para ficar só no futebol. Como é que funciona na sua categoria? Olha, no fisiculturismo, o que eu acompanho também é que acontece um pouco isso, né? Porque como nós levamos uma vida super regrada, né? Durante as questões de competição, eu acho que quando você se aposenta, você dá uma relaxada, acaba comendo um pouco mais e isso daí reflete no seu peso, né? Mas também conheço atletas que, mesmo não competindo mais, se mantêm com um físico fantástico, levando uma alimentação regrada. Então, isso depende também de cada caso. Você tem 39 anos de idade, 39. Quanto ainda resta para você usar na sua atividade profissional? Olha, não existe um número certo, mas eu falo que eu acho que mais uns 4, 5 anos eu ainda fico nesse furdunço de competição, sabe? Que eu acho que mais do que isso, não sei se eu aguento. Bem, na plateia desses torneios deve ter muito ex-fisiculturista, né? Como é que são os aposentados? Depois que ele sai daquele treino intenso, como é que fica o corpo deles? Olha, o que eu percebo é que eles diminuem um pouco de ritmo, mas como mencionei, tem pessoas... Ou eles sentem necessidade de se manter no ritmo? Tem pessoas que se mantêm, tem pessoas que não, né? Então aí vai muito da cabeça e eu acho que do momento de cada um, né? Mas o que eu percebo é que mesmo se aposentando, as pessoas continuam gostando de viver aquilo. Eles continuam indo para os campeonatos, assistindo da plateia, alguns viram comentaristas, outros viram coach. Isso é muito legal, sabe? A pessoa não quer perder a conexão com o esporte. Isso é muito bacana. Bem, você começou num campeonato regional que continua, né? Continua tendo os campeonatos. Continuou, inclusive. Esse sábado agora aconteceu aí uma edição dele e nós estivemos lá presentes fazendo uma presença. Imagina, você saiu de lá para o palco. Estivemos lá fazendo uma presença e muito interessante porque aqui em Belém tem muita gente boa, né? Falta só um pouco mais de incentivo e apoio para o esporte. Sim, e aí o profissionalismo, né? Que Com você certeza. se cercou Com certeza. de altos profissionais em todas essas áreas que são chave, né, nessa questão. Com certeza. Olha, Manuela, parabéns Eu que agradeço. mesmo. Muito obrigado por ter concedido essa entrevista para nós. Foi um grande prazer. Obrigado. Igualmente, aqui um prazer estar aqui com vocês e compartilhar com todo mundo aí minha rotina. Ok, a gente volta já.